A paz do Senhor, meus irmãos, esse é o canal Pregador dos Últimos Dias. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo. Desta vez um vídeo um pouco diferente. Vamos falar um pouquinho de algum louvor. De vez em quando vamos estar postando aí um vídeo falando de alguma história de um louvor da nossa harpa cristã, como esses louvores foram feitos, foram inspirados. Tem louvores que são muito bonitos e foram inspirados de formas assim, talvez se muitos que louvam soubessem, daria mais valor ainda, ao Evangelho, a letra, quando louvar esse hino, vai lembrar que vale a pena servir a Cristo. Esse hino que eu vou falar um pouquinho hoje, a história dele, como ele surgiu, é o hino de 394 da nossa harpa cristã, um hino muito bonito, escrito, dado por Deus para nossa irmã em Cristo, esposa do fundador, de um dos fundadores da Assembleia de Deus aqui no Brasil, que tem por título A Mão do Arado. Então, esse hino, que é um verdadeiro louvor, ele justamente mostra a importância da mulher no ministério do homem de Deus, que sem ali a mulher, o homem realmente, muitas das vezes, fracassa, Quando a mulher é sábia, como diz a palavra de Deus, ela edifica. Então, esse hino, ele surgiu justamente no momento de muita tristeza do nosso irmão na época, Gunnar Wingren, a sua esposa Frida Wingren. Ela escreve esse louvor quando ele chega em casa, numa certa ocasião, de estar evangelizando. Ele sofre acusações do próprio povo, da igreja, do próprio povo de Deus, dizendo que aquele homem fazia curas, que orava, realizava alguns milagres, que como se fosse feiticeiro, acusando-o de feiticeiro, de bruxo. E ele chega muito triste, decidido a voltar para a sua pátria, voltar para a sua cidade natal, porque achava ele que não valia a pena mais ficar sendo acusado de coisas que ele não praticava e não fazia. Mas, por isso eu falei, a importância da mulher de Deus, ao lado do seu esposo ali, do obreiro, ou vice-versa. Ele ali pede para ela arrumar as malas para que eles pudessem voltar para a sua cidade de onde eles vieram, dos Estados Unidos, no país Estados Unidos, que era um país em progresso, crescendo, com muita prosperidade financeira. Ele abandonou lá na época para vir para o Brasil, anunciar o Evangelho juntamente com o outro pastor, nosso irmão em Cristo, Daniel Berg. Então, ele chega na sua casa e relata tudo isso para sua esposa. E ela vai para o quarto, mas em vez de arrumar as malas, ela vai para o joelho orar a Deus. E ela começa ali a falar com Deus. E quando ela sai ali daquele momento de oração, ela justamente fala para o seu esposo. E ela relata que quando ele perguntou, já arrumou as malas? Ele fala para ela. Ela fala para ele: Deus me deu uma resposta, Deus mandou eu falar algo para você, para nós não desistirmos. E ele pergunta: qual foi essa resposta? E ela começa a louvar a letra desse louvor que eu vou citar aqui agora. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. E ali ele começa. Antes disso, ela pediu para ela fazer um chá para ele, que ele gostava, e quando ele começa a ouvir esse louvor, as lágrimas começam a cair
e cai inclusive até dentro da sua xícara com o chá, e ele não se conteve ali, e ele começa a falar com ela. E tem mais algo ainda, tem mais algo além disso, e ela começa a cantar a segunda estrofe. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. E ali ele viu que valeria a pena seguir a Jesus, e ele fala para ela, então, minha esposa, desmonta as malas. E ela falou, mas que mala? Eu nem fiz mala nenhuma, porque eu sabia que Deus tinha uma resposta para nossas vidas. E ali eles continuaram fazendo a obra de Deus, e ela compôs esse hino maravilhoso, que nós nos dias de hoje serve para nos dar ânimo, para nós vermos que vale a pena caminharmos na presença de Deus, mesmo em momentos difíceis, no momento de acusações, no momento de dor, no momento de perdas, né? Vale a pena caminhar na presença de Deus, porque só Deus pode dar. Você meditar bem nessa letra, você vai ver que vale a pena seguir a Jesus. E é por isso que Deus, ele escreve, vamos aqui rapidamente ler, em Provérbios, capítulo 14, diz assim, ó, a importância de ter uma mulher de Deus, de ter uma mulher sábia, né, ao lado do seu marido no ministério, fazendo a obra de Deus. Porque talvez se fosse outra, né, sem essa visão, teria feito as malas e eles teriam partido, e talvez Deus não teria cumprido tudo aquilo que ele queria cumprir, né, através desse homem de Deus e dessa mulher de Deus. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz assim, ó, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Então, por aí você vê, quando Deus chama a mulher para o ministério, é importante que a mulher tenha sabedoria nos momentos em que a aflição aflige, às vezes, seu esposo no ministério, porque não é fácil, né, na caminhada. E ali, mais ainda, na vida daquele homem de Deus, porque estava recebendo acusações dos seus próprios irmãos em Cristo, né, inclusive colocando em jornais e defamando aquele homem de Deus. Mas Deus foi fiel àquela vida, e esse homem de Deus, ele pôde dar prosseguimento ao ministério, e talvez por causa, claro que primeiramente por causa de Deus, mas por causa desse homem de Deus e do outro pastor, Daniel Berger, hoje nós temos a nossa igreja Assembleia de Deus, nós fazemos parte, como eu faço, da Assembleia de Deus com muita alegria junto com a minha família. Então vale a pena nós seguirmos ao Senhor. Lembre-se disso, porque Deus é fiel e Ele, no momento difícil, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá alegria para prosseguir nessa caminhada que não é fácil. E que Deus te abençoe. Não deixe de compartilhar esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos em frente para fazer a obra de Deus, proclamar o Evangelho de Cristo, e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.